Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 9 de março, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. E veja agora os destaques desta edição. Vereadores realizam 10ª sessão ordinária do ano. O programa Câmara Presente se reúne hoje na região oeste de São José. Moradores do Urbanova comentam sobre os principais desafios para o crescimento do bairro, um dos mais novos da cidade. Na segunda reportagem especial sobre a mulher, vamos apresentar a história de atletas joseenses que se destacaram no esporte. E no quadro sobre saúde, recebemos uma nutricionista para dar dicas sobre nutrição infantil. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Muitos debates marcaram a 10ª sessão do ano, realizada na tarde da terça-feira. Os vereadores também aproveitaram a ocasião para homenagear as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Acompanhe. Na 10ª sessão do ano, os vereadores analisaram e votaram cerca de 340 documentos. Entre os pedidos aprovados, solicitações de podas de árvore em alguns bairros de São José, troca de lâmpadas e a realização de operações tapa-buraco. Mais uma vez, a principal demanda entre os documentos apreciados solicitava a limpeza e manutenção de espaços públicos na cidade. Durante o tradicional pinga-fogo, os parlamentares debateram a corrupção no país e as manifestações previstas para o fim de semana. A entrega da primeira fase do Hospital da Mulher em São José também foi abordada pelos vereadores. Outro tema de destaque foi o deslizamento de terra que resultou na morte de 4 pessoas de uma mesma família no bairro dos Freitas, no último final de semana. Ainda foram alvos de debate a construção de uma nova creche no Alto da Ponte e o andamento de obras públicas. A gestão pública também fez parte das discussões. Os vereadores criticaram o excesso de gastos da prefeitura com publicidade e o atraso no pagamento de fornecedores. Outros assuntos levantados na tribuna foram problemas de segurança no entorno de uma escola na Zona Leste e o lixo acumulado no Jardim das Indústrias e no Cajuru. Além dos debates, os vereadores ainda parabenizaram as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Confira a 10ª sessão ordinária do ano na íntegra no nosso canal do YouTube. Nesta quarta, o programa Câmara Presente vai à região oeste de São José. O bairro Urbanova foi o escolhido para receber mais um encontro do programa. Oportunidade para os moradores discutirem sobre o projeto de lei de zoneamento que prevê mudanças para o bairro. Por isso, nossa equipe de reportagem foi até Urbanova para saber dos próprios moradores quais os principais desafios para o crescimento desse, que é um dos bairros mais novos da cidade. Os possíveis impactos da verticalização com a liberação de prédios sem limite de altura no bairro, tem sido motivo de discussão entre os moradores do Urbanova, na região oeste da cidade. Se você pensar que até hoje, o que nós temos de verticalização no bairro, que já é muito em relação ao que se tinha, veio e não veio nada em contrapartida, tá me entendendo? Me assusta, porque se vier mais verticalização e não vier a contrapartida, isso aqui vai se tornar insuportável. O prédio é bem-vindo, porque 5, 6 torres numa área de 10 mil metros, o restante que sobra, você faz de área verde, você faz parque, não é um condomínio. Numa área pequena de 10 mil metros, você põe 3 condomínios desses que estão aqui, e que ocupam uma área gigante com asfalto, pedra, cimento. Atualmente no Urbanova vivem cerca de 7 mil pessoas, mas a região recebe um grande fluxo de veículos por abrigar uma universidade. Na avaliação dos moradores, o trânsito é o principal desafio do bairro. Isso porque a região possui uma única via de acesso. A gente fica preocupado porque é uma saída só que tem do bairro, né? E o congestionamento é alto. Eu vou levar meu filho na escola, demoro quase 30 minutos para chegar no centro da cidade. Então isso daí que preocupa, isso é ruim. Esperávamos que, em função da vinda desses outros condomínios, desses novos, tivéssemos uma contrapartida, no sentido de melhorar o fluxo aqui dentro. Outro apontamento dos moradores está relacionado à liberação de novos comércios na região. É óbvio que a gente precisa ter uma alteração do zoneamento para chamar o comerciante aqui dentro e o comerciante com qualidade, porque eles não vêm, porque eles enxergam que quem mora no bairro faz a sua compra fora. E não é isso, o bairro precisa ter vida própria. Então, se nós tivéssemos essa infraestrutura de comércio, de banco, de hospitais, de creches, tudo isso facilitaria a vida de quem mora,
tá? E a vida de quem trabalha aqui. Hoje, o bairro em que predominam condomínios residenciais horizontais e comércio de baixo impacto recebe a 12ª reunião do programa Câmara Presente, uma série de encontros com a população para informar e discutir a lei de zoneamento em tramitação no Legislativo. A reunião é às 19h na Univap. Ontem você acompanhou a primeira reportagem da nossa série especial sobre o Dia da Mulher. Saímos da área da política e hoje vamos ao esporte. Nesta segunda reportagem você vai conhecer a história de atletas aqui de São José que levantaram o nome da cidade em competições nacionais e internacionais. E acima de tudo, provaram que elas também são um grande exemplo no esporte. Combinar o sucesso pessoal com as conquistas esportivas é uma sensação que algumas mulheres joseenses conhecem bem. Fabiola Molina, desde jovem, esteve nas piscinas e representou São José dos Campos pelo mundo. Participou de Olimpíadas e levou a prata no Pan do Rio em 2007. As medalhas ganharam um lugar especial na casa da atleta. Essas são tão importantes quanto, né? Porque acho que cada fase do processo conta muito, então a gente pega essas aqui, né? Elas são bem antigas, algumas têm data, algumas não. O aprendizado nas competições serviram como base para Fabiola descobrir novos talentos do esporte. Hoje, ela participa como professora de oficinas gratuitas de natação na cidade. E multitarefa como toda mulher, Fabiola ainda divide o tempo na piscina com a arte de ser mãe. Em São José dos Campos existem 14 piscinas públicas, né, aquecidas. Antigamente, na minha época, não era tudo aquecido, mas aqui as piscinas são aquecidas, o que é um grande diferencial, o trabalho não é interrompido. Então, nessas 14 piscinas, a gente faz um trabalho com as crianças desses centros. Quase todos os bairros de São José têm uma piscina, então a gente vai em todas essas piscinas, conversando com as crianças sobre os valores do esporte, conversando com as crianças sobre o quão é importante estar envolvido com o esporte. E quando o inesperado acontece na vida dessas mulheres? Um acidente tirou uma das pernas de Rosana Celicani, mas não a vontade de viver. Uma das razões para nunca desistir, ela encontrou nas piscinas. A recompensa pode ser medida pelos títulos em competições regionais e estaduais. A receita do sucesso, ela resume. É viver a vida. Eu acho que não ficar se lamentando, né? O que aconteceu comigo, por exemplo, eu consegui só olhar para frente, porque se eu ficasse olhando para trás, eu não teria feito nada na minha vida. E eu acho que a vida é assim, você tem que olhar para frente sempre e pensamento positivo, tem que ter fé, tem que ter força de vontade, deixar a preguiça de lado e a gente consegue tudo. A gente consegue ser mãe, ser esposa, ser atleta. A determinação também é uma das marcas destas mulheres. No tatame não há sexo frágil. Júlia Vasconcelos busca o sonho olímpico e representar São José dos Campos no Rio em 2016. Então, de 2012 para cá, a gente vem tentando buscar pontos no ranking internacional, tentando buscar colocação no ranking, aparecendo para o Comitê Olímpico Brasileiro, para no final, quando afunilar, a gente participa dessas seletivas, onde só as melhores atletas do Brasil que participam, e aí quem for a campeã que está classificada para os Jogos Olímpicos. Mesmo afastada da seleção brasileira, outra atleta que também sonha com mais uma Olimpíada é a zagueira Bagé. Qualquer atleta hoje, se pratica o esporte, tem, principalmente, eu acho que de alto rendimento, tem o seu sonho de voltar à seleção brasileira ou estar praticamente na seleção brasileira. O meu sonho não é diferente, né? Eu tive uma lesão muito séria em 2013, fiquei parada até do finalzinho de 2014, foi onde eu consegui voltar mesmo. Mas eu estou trabalhando muito duro para isso, né? Trabalhando dia a dia, tranquilinha, quietinha. E eu acho que se for da vontade de Deus, quem sabe, no Rio de Janeiro aí a gente volte para a seleção. Independente da modalidade, uma coisa é certa. No esporte e na vida, elas serão sempre campeãs. E no próximo bloco vamos falar de nutrição infantil. Especialista dá dicas para pais montarem uma dieta saudável para os pequenos. É daqui a pouco no quadro Saúde Alternativa. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Cuidar da alimentação das crianças não é uma tarefa fácil, né? Principalmente para os pais. Muitos pequenos não costumam gostar de frutas, verduras ou legumes. Então, como incentivá-los a manter uma dieta balanceada? No nosso quadro Saúde Alternativa, uma nutricionista vai nos ajudar nessa missão e também falar da importância de manter uma alimentação saudável na infância. Acompanhe.
tem em casa alguma criança que dá trabalho na hora de comer. E por isso vamos conversar com a Marcela Leite, que é nutricionista aqui do SESI. Tudo bem, Marcela? Tudo bem, boa tarde. Marcela, comer bem e de forma saudável é algo que se aprende em casa desde cedo, né? Sim. Isso a partir de que idade? Então, assim, é preconizado que a mãe oferte, né, o leite materno exclusivo, então somente leite materno até os 6 meses de idade desse bebê e após os 6 meses já começar a alimentação complementar. Quando iniciar essa alimentação complementar, já iniciar com esses alimentos saudáveis para a criança já ir se habituando com esses paladares, com esses sabores, com esses aromas. E até os 2 anos a gente deve evitar oferecer açúcar, fritura, refrigerante, né? Por quê? Sim. Até os 2 anos a gente tem estudos que nos demonstram que o bebê, a criança, ela não tem o seu intestino totalmente maturado, o seu fígado, o seu rim. Então, assim, antes até mesmo de 1 ano de vida, a gente não aconselha que ter oferta de açúcar, né? Até mesmo porque a língua nossa se acostuma com o paladar. Então, se você já ir ofertando alimentos açucarados para o seu bebê, quando ele se tornar um pré-escolar, escolar, então 2, 3, 4 anos, ele sempre vai querer bebidas cada vez mais adocicadas. Então, ele vai rejeitar, por exemplo, as frutas. Ele não vai sentir o doce da fruta. E como fazer que as crianças experimentem novos alimentos com frequência? Assim, você tem que estar sempre expondo essa criança a novos alimentos. Então, assim, tem estudos que mostram pra gente também que a criança, pra falar que ela não gosta de um determinado alimento, você tem que expor essa criança de 8 até 15 vezes. Então, assim, às vezes o pai oferece, uma cenoura meu filho não gostou, e meu filho não gosta, não oferece mais. Então, é ideal você estar sempre expondo aquela criança aquele alimento e de diferentes formas de preparação. Então, assim, uma cenoura no meio do arroz, uma cenoura bolo de cenoura, a cenoura no meio de um suco. E a casa também, toda a casa, a família tem que fazer consumo, porque assim, como que você quer que o teu filho consuma sendo que você não consome? Entendeu? Então assim, o pai e a mãe são os heróis da criança. Então a criança tem eles como espelho. Então a criança vê, a criança faz. E era exatamente sobre isso a próxima pergunta. O que fazer quando a criança rejeita o alimento 1 ou 2 vezes? A gente deve insistir? Sim, você deve insistir, mas nunca obrigar. Então, assim, outro erro também que a gente observa é usar sempre a alimentação como moeda de troca. Por exemplo, você só vai para a piscina, você só vai brincar se você comer tal coisa. Então, a criança já obtém aquele alimento como algo negativo. Aquilo ali vai me tirar da brincadeira. Então, aquilo ali não é legal, eu não vou gostar daquela comida. Então ele tem que aprender no quê? Porque aquilo ali é gostoso, porque aquilo ali vai fazer bem para a saúde, porque olha que legal, mamãe e papai comem, os amiguinhos comem. Então assim, tentar estimular sempre para cima, nunca negativo. Então assim, a alimentação não é moeda de troca, não pode nem ser premiação, nem também castigo. E no caso da criança não querer comer, assim, alegar que não tem fome? O ideal é não ofertar alimento substituto. Então, assim, ofertou ali o almoço, o ideal é sempre sentado à mesa, com televisão desligada, com computador desligado, nada de celular, nada de tablet na mesa. Então, ele vai comer o que tem. Então, assim, hoje temos arroz, feijão, por exemplo, uma salada de alface, tomate e uma laranja de sobremesa, por exemplo, vai comer o que tem. Mamãe, eu não quero comer o arroz, o feijão, o que você quer então daquilo que está sendo ofertado? Então tentar convencê-lo a consumir alguma coisa. Não quis consumir, então ele vai aguardar até o próximo horário da próxima refeição, assim ele vai fazer o próximo consumo. E Marcela, existe um alimento que não pode faltar na alimentação, no dia a dia das crianças? Sim, eu trouxe alguns exemplos aqui nessa mesa. Então assim, eu trouxe esse primeiro prato, que seriam os alimentos fontes de cálcio. Então, assim, o cálcio ele é muito importante para todas as faixas etárias, sendo que os adolescentes, igual eu comentei com você, praticamente dobra a recomendação. Então, o consumo ideal é de no mínimo 3 porções dias de alimentos fontes de cálcio. Então, aqui eu trouxe o leite, né? E outra coisa que eu gostaria de ressaltar, que durante a infância e adolescência, é legal estar fazendo o consumo do leite integral. Porque o integral para a criança, ele carrega umas vitaminas que são grudadas à gordura. Mas como essa fase é uma fase de muita multiplicação de células, gasto energético muito alto, para eles não tem problema estar fazendo o consumo do leite integral. Porque a gente sempre fala do leite desnatado, daí todo mundo pensa que todos devem consumir. Então já é um diferencial. Então um queijo, o requeijão seria do cálcio, as folhas verdes escuras também são fonte de cálcio, tá?
Trouxe também os alimentos representantes do ferro, que seria as carnes, principalmente carnes vermelhas, e de novo as folhas verdes escuras. Então trouxe o brócolis, a couve novamente, então, mas poderia também ser uma rúcula, poderia ser uma chicória, e assim, quando for se tratar de ferro, a carne vermelha, ela tem um ferro pronto para ser absorvido. Já das folhas verdes escuras, não. Então é sempre legal, assim, você fazer o consumo no almoço da folha verde escura e de sobremesa acompanhar sempre uma fruta normalmente cítrica, que são as ricas em vitamina C. Por quê? Essa vitamina C vai ajudar a absorver o meu ferro, tá? E por último, eu trouxe as fontes de vitamina A. Então eu trouxe a cenoura, a manga, então todas as frutas que são amareladas, então elas são ricas em vitamina A, então a vitamina A é ótima para otimizar o crescimento, a multiplicação das células. O ovo, no caso, seria a gema do ovo e, de novo, a folha verde escura. Então você vê a importância das folhas verdes escuras para a infância e para o adolescente. Sendo que o ideal é sempre você separar a refeição que vai ter o cálcio da refeição que vai ter o ferro. Por quê? O cálcio e o ferro, eles competem no intestino para ser absorvido. E colocar molhos ou outros condimentos para ajudar a criança a comer faz bem? Então, não é ideal estar utilizando molhos, principalmente molhos prontos. Então, assim, caldos de carne, de legumes prontos, molhos de saladas prontos, não é muito ideal. Por que que não é muito ideal? Tem muitos ingredientes que não são muito saudáveis. Então, assim, tem adição de sal. Há muitos alimentos salgados, tem bastante açúcar também, então é surpresa. Então, assim, eu sempre recomendo, lê a lista de ingredientes daquele seu molho que você vai observar. Então, às vezes tem muito conservante, corante, então não é legal ficar expondo a criança a esses tipos de alimentos, né, de ingredientes. Muito bacana. Marcela, muito obrigada pelas orientações. Nada. Voltamos ao estúdio. E no próximo bloco tem esporte no diário. Hoje é dia de jogo na Série A3 do Paulista. Como será que anda a preparação dos times de São José? A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está procurando emprego aqui em São José? Então confira as vagas disponíveis na cidade, na agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para balconista de lanchonete, cozinheiro geral, educador infantil de nível médio, empregada doméstica, motorista carreteiro, nutricionista, supervisor de vendas, tosador de animais domésticos e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E agora a gente acompanha na agenda cultural as atrações desta quarta aqui em São José. E hoje tem show da DJ Sinara em São José. Ganhadora de uma competição nacional de discotecagem, a DJ comanda um repertório no estilo hip hop. A apresentação é às 10 da noite numa casa de shows da Praça Gastão Vidigal, número 4. Ingressos a partir de R$15. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcamara@camarasjc.sp.gov.br. E vamos então com a previsão do tempo para a tarde desta quarta e também para a quinta. O sol vai se esconder por entre as nuvens na tarde desta quarta e as chances de chover são grandes, 90%, máxima 33 graus, mínima 22. Amanhã da quinta-feira deve ser de sol, mas à tarde chove com trovoada. As temperaturas variam entre 21 e 29 graus.
Agora o assunto é esporte aqui no Diário. Hoje tem disputa na Série A3 do Paulista e todo jogo é decisivo para as equipes de São José, que precisam sair do sufoco do rebaixamento. Tem também jogo para o vôlei de São José na Superliga e para o basquete na NBB. Quem tem todas as informações para a gente é o repórter Daniel Melo. Daniel, qual a expectativa para essa quarta-feira de muitos jogos? Muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador da TV Câmara. E a quarta-feira de esporte em São José tem uma expectativa altíssima, principalmente para o voleibol, que na noite de hoje define se segue na Superliga Nacional. A equipe recebe o Taubaté a partir das 8 horas da noite no ginásio do Tênis Clube em São José dos Campos pela 11ª e última rodada do retorno da fase de classificação. O Taubaté já está classificado, é o vice-líder desta Superliga e encara o São José, que está na 8ª colocação. A equipe precisa vencer para não depender de nenhum outro resultado. Isso porque se perder, por exemplo, num tie-break por 3-2, leva um pontinho e fica aí na dependência da partida entre Bento Gonçalves e Novo Hamburgo, já que o Novo Hamburgo tenta também beliscar essa 8ª colocação. No basquete, uma pequena correção. A partida entre São José e Paulistano acontece na noite de hoje, na capital paulista, no ginásio Antônio Prado Júnior, a partir das 8 horas da noite. O São José Basquete tenta quebrar uma sequência de 5 derrotas nas últimas partidas. E o técnico Cristiano Amed tem algumas dificuldades, principalmente com o ala Arthur, que não vai poder atuar, e esta é a primeira partida em que ele não conta com Jamal Smith, que rescindiu o contrato com o São José. E a quarta-feira gorda do esporte vai se encerrar com o futebol. O São José Esporte Clube vai até São Carlos, onde encara o líder da Série A3 nessa 12ª rodada, tentando sonhar com a classificação para o quadrangular decisivo que vale o acesso. Já o Tigre do Vale, o São José dos Campos Futebol Clube, joga no estádio Martins Pereira às 8 horas da noite, quando recebe o Noroeste de Bauru, tentando sair da zona do rebaixamento. O Tigre tem apenas 9 pontos e está na 18ª colocação. Bem, essas são as informações do esporte desta quarta-feira. Eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.